Mais Saúde. Oferecimento: Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis, no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde. E aproveitando que nós estamos no Janeiro Branco, que é o mês da prevenção da saúde mental, eu trouxe para vocês a doutora Beatriz Godoy, que é médica especialista em saúde mental. Beatriz, seja muito bem-vinda ao Mais Saúde, obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria que primeiro você se apresentasse. Olá, Fabiana, muito obrigada. Primeiramente, obrigada a todos, foi um prazer ter recebido esse convite. Para mim é muito especial estar falando aqui, principalmente nessa época do Janeiro Branco, que é o mês da prevenção da saúde mental, e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Beatriz Godoy, sou médica formada por Barretos, me especializei em psiquiatria e medicina do trabalho, e que bacana a gente poder estar aqui para conversar um pouquinho sobre vários assuntos. Verdade, a gente vai ter muito assunto aqui hoje, gente. Eu queria começar falando sobre a nossa dependência nas telas, né? Que a gente, hoje, a gente não vive sem esse celular. A gente faz tudo pelo celular, a gente trabalha pelo celular, virou algo assim imprescindível na nossa vida, mas a gente também sabe que algumas pessoas acabam adoecendo por conta desse vício mesmo, né, que a gente tem. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tanto para nós adultos quanto para as crianças, né? É um tema muito interessante, Fabiana, porque assim, a gente está cada vez mais preocupado com essa questão, né? Hoje nós temos o celular como um fiel escudeiro, né? E realmente a nossa dependência está cada vez maior. Isso eu vejo com muita frequência no consultório e para as crianças ainda mais, né? Ainda nós vemos de uma geração que não tinha celular, então a gente consegue lidar um pouquinho melhor. A nossa maior preocupação são com as crianças e adolescentes. A gente sabe que o córtex pré-frontal deles, que é o nosso freio de mão, que é quem nos policia, quem fala, olha, isso pode, isso não pode, ele mede riscos, das crianças ainda é imaturo. Então, a exposição deles à tela é um pouco mais perigosa, porque eles não têm esse freio, né, que a gente tem com um pouco mais de facilidade. Embora nós também estamos cada vez mais dependentes, né, e é um tema que a gente precisa ficar atento. As redes sociais são extremamente importantes, né, a tecnologia nos trouxe muito conhecimento, acesso a informações, é uma fonte de lazer, sim, né? É muito válido a gente saber usá-las, desde que seja com equilíbrio, né? Então é nessa questão que a gente precisa pontuar. E qual o tempo de tela? Agora falando das crianças, dos pequenos, qual o tempo de tela ideal, né? De 0 a 2 anos, zero disposição, né? Eles não devem ser expostos a nenhuma atividade de tela, tá? De 2 a 5 anos, 1 hora de tela, tanto passiva quanto ativa. Então, ou assistindo alguma coisa, ou jogando algum joguinho. Acima dos 5 anos, 2 horas de tela, que é o mesmo tempo que o nosso. 2 a 3 horas, não excedendo isso. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico muito mais do que 2 horas. Antes da pandemia, foi feito um estudo que, em média, a população brasileira usava 8 horas por dia, antes da pandemia. Hoje, a gente imagina que tem aumentado muito, né? Então, excede muito o tempo ideal. Se a gente for fazer a conta de um dia de 24 horas, 8 horas, 1/3. E aí a gente fazer nas outras 16, não bate. Tudo que a gente precisa fazer, a gente precisa ter um sono de qualidade. Isso. E então, sobra quase nada, assim, né? A conta não bate. Sim. Né? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o comparativo. A gente sabe que
a rede social mostra uma realidade que, na verdade, que é aquilo que você quer mostrar para as pessoas, né? E é um pedacinho muito pequeno da vida de todo mundo. Então, essa perfeição, né, que é mostrada nas telas, que hoje a gente até vê, assim, vindo uma corrente contrária a isso, muitos artistas, muitos influenciadores já falando sobre parar de usar um pouco o filtro, porque as pessoas já não conseguem muito se ver sem o filtro mais, né? Parar de usar um pouquinho de filtro, para mostrar um pouco mais de imperfeição, porque quem está do lado de cada tela não sabe que a vida da outra pessoa não é perfeita. E tem pessoas que realmente adoecem, né? Desenvolvem depressão, porque olham e falam, nossa, a vida de todo mundo é linda, maravilhosa, só a minha que não. A minha que não. Isso é muito comum, tá? Então, hoje, a preocupação sobre esse tema está muito alta, então estão saindo vários estudos muito bacanas sobre isso. A questão do filtro, foi feito um estudo recente e já se sabe que as pessoas que usam filtro, elas estão mais propensas em algum momento da vida realizar algum procedimento estético, né? E está muito ligado com a baixa autoestima, né? Essa questão de comparação é muito grande, porque assim, hoje na rede social todo mundo posta bonito, gente bonito, cheio de amigos, em lugares finos, chiques, né? Hoje tem esse estímulo, né? O culto, né? A beleza, a tudo que é chique. E a vida real, nossa, não é assim, né? Eu acho que a questão da vida virtual e a vida real é que na nossa vida normal, a gente acorda cedo, a gente batalha, às vezes a gente quebra a cabeça com algumas coisas, eventualmente a gente recebe um elogio, uma gratificação por alguma coisa. E na vida virtual, se a gente posta uma foto, a gente recebe vários likes, né? Então é uma fonte de prazer, de elogios que a gente não tem na vida real. E isso vai gerando um vício, né? E aí esses adolescentes que em muitos momentos, por imaturidade ou por falta de conhecimento, imaginam que a vida do outro é perfeita e a deles não. Nós adultos, a gente ainda consegue ponderar um pouco mais, mas mesmo com essa percepção, ainda em momentos a gente se pega se comparando mesmo, né? Bastante. Poxa, a pessoa postou lá toda bonita e eu tô aqui descabelada trabalhando, né? Então isso realmente gera. E a depressão, ela tá como via de mão dupla para a dependência tecnológica. Então, quanto maior o uso de tela, a gente entende que é maior a chance de ter depressão, tá? Ela tanto pode ser a causa quanto ela pode ser a consequência. Então, uma pessoa deprimida, ela pode recorrer às redes sociais, à tecnologia como fonte de prazer. E aí ela fica naquilo o dia todo, procrastinando, e aquilo vira um vício, né? E tanto pode ser uma consequência. A pessoa ela fica tanto na rede social que ela diminui o leque de atividades, de vínculos, e isso gera uma depressão. Então é uma via de mão dupla. Olha só que interessante. E eu queria falar agora um pouquinho também sobre outros transtornos pós-pandemia. Né, que a gente sabe que algumas pessoas desenvolveram ansiedade, né, assim, transtorno de ansiedade, também depressão e a insônia, né, que também está ligada ao uso muito de tela e tal, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá. Bom, a pandemia, ela nos trouxe um cenário inédito, né? No momento em que todo mundo precisou ficar trancado dentro de casa, as dificuldades financeiras foram aparecendo, né? As incertezas de a gente perder algum ente querido, e isso nos trouxe... a gente teve que se adaptar a um cenário de uma forma muito rápida, muito abrupta, né? E um cenário muito incerto, muito cruel, né? Sim. Então, ele ainda traz suas consequências, né? Muitas pessoas perderam entes queridos de forma que não puderam nem se despedir, ainda batalham para conseguir recuperar os danos financeiros. Então, sim, hoje a gente tem muitas sequelas: depressão, ansiedade, né? A insônia. A insônia hoje
tá entre os grandes problemas da sociedade, né? O estímulo visual da luz do celular nos atrapalha muito, né? Na produção da melatonina, que é o neurotransmissor que ajuda a regular o sono, nos atrapalha muito. A ansiedade, a depressão, elas atuam muito no nosso sono. Então, se a gente, por exemplo, tá ansioso, tá depressivo, isso tem um impacto também no nosso sono, né? E aí, por diversas vezes, a gente precisa achar causa. A gente fala que, na maioria das vezes, a insônia é a fumaça, né? E a gente precisa achar onde é que está o fogo. A gente precisa achar a causa disso. O que nos está causando, né? E tratar isso para que a gente consiga também ajudar na insônia. Ajudar na insônia. Isso. E eu vou pedir um minutinho, eu tenho um recadinho dos nossos patrocinadores para vocês, é rapidinho, eu volto já já. Você já viu um laboratório de manipulação? Vamos lá conhecer? Aqui é possível ver todos os medicamentos sendo manipulados e com total segurança, garantindo a qualidade de cada fórmula. Afinal, cada medicamento é feito exclusivamente para cada paciente. Os medicamentos passam pelo controle de qualidade e os laboratórios terceirizados fazem análises para assegurar a alta qualidade dos medicamentos que você e sua família usarão. Farmácia Alquimia, presente há mais de 26 anos na cidade de Lins e região, atendendo toda a sua família, inclusive os seus pets. Já estamos de volta. Beatriz, ainda sobre a insônia, que eu acho que é um assunto que muita gente se identifica bastante. Porque assim, a pessoa não dorme bem e aí ela não produz no dia seguinte. Então acaba que a pessoa fica tendo que tomar um remédio para dormir, um remédio para acordar, o outro para ficar acordada, né? Isso. E aí eu queria que você ainda falasse um pouquinho sobre isso. O remédio mais famoso que a gente conhece, que eu acho que muita gente já usou ou ainda usa, que é um remédio que na verdade é para ser a curto prazo, mas que virou até um uso crônico, que é o Zolpidem, né? Que é um remédio que não é indicado a pessoa tomar pro resto da vida. Né? Exatamente. O Zolpidem, ele é uma ótima medicação, né? Ele é aprovado pelo FDA, que é a nossa Anvisa dos Estados Unidos, né? Como tratamento de insônia. Ele é uma medicação muito boa e ele deve ser utilizado, a gente pede aí de curto a médio prazo, né? Porque ele ajuda muito na insônia, ele traz um padrão de sono bem semelhante ao natural, né? Lógico que tem as suas diferenças do sono natural para o sono induzido, né? Mas ele não altera tanto essa dinâmica do sono. Mas a gente saem muitos estudos, né, que mostram que ele usado a longo prazo, ele não é bacana, né? Ele causa um vício, uma dependência, né? E é aquela questão que eu falei, é importante a gente achar a causa do sono, né? A causa da insônia, perdão. Porque a gente precisa tratar essa causa, a gente não pode ficar medicalizando sintomas, né? Porque assim, nós sabemos que a insônia primária, que é a insônia que tem a dificuldade mesmo no padrão de sono, ela é muito rara. Geralmente a insônia ela é causada por outras patologias, né? Ela é causada por outros motivos. Então o ideal é que a gente ache a causa do sono, trate isso para que a gente não fique dependente da medicação a vida toda, né? Entendi. Ela nos ajuda muito, tá? Mas não pensar que você vai usar isso pro resto da vida. Isso. Até porque traz consequência. Traz consequências. Efeitos colaterais, tudo isso. Sim. Né? Existem estudos já sendo feitos sobre as consequências do uso a longo prazo. A longo prazo. Né? A gente precisa ainda de mais informações, mas se sabe que o adequado é que a gente use por um período aí curto, a médio prazo. Então, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre a higiene do sono. O que a gente pode fazer para ajudar? É óbvio que em algumas questões, realmente a pessoa precisa ter ajuda de medicação, aproveitando o gancho do Zolpidem. A gente sabe que tem algumas coisas que podem ser feitas para ajudar, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de pegar no sono, né? Que eu acho que é muito frequente isso também, por conta do dia a dia, muito corrido, e o uso de tela, a gente já vai falar de novo, né, sobre o uso de tela,
o que pode ser feito para ajudar, né? É muito importante a gente falar sobre a higiene do sono, que são hábitos que muito facilmente podem ser feitos por nós mesmos e que nos ajudam muito, tá? No hábito de sono. Uma das coisas importantes, né, para o período noturno, na hora que a gente estiver indo dormir, a gente reduzir o uso de tela. Então, mais ou menos 1 hora antes de deitar, é preciso que a gente desconecte um pouquinho, né? Deixa a tecnologia de lado. Por quê? Tem o estímulo luminoso, né? E que manda lá para o nosso cérebro que ainda é dia, né? Então isso nos atrapalha a dormir. Ainda no período noturno, é ideal que a gente utilize uma dieta a gente consuma uma dieta mais leve, né? A gente crie hábitos de não ficar no quarto o dia todo, né? A gente ir para o quarto apenas para dormir. A atividade física é extremamente importante, mas é ideal que a gente não faça ela muito pertinho da hora de dormir. Então até a tardezinha, mais ou menos, é ideal que a gente faça atividade física. Para o corpo ter aquele tempo de relaxar, porque senão é mais estímulo ainda. Porque a gente sai todo feliz, né, da atividade física, com aquele bem-estar, ativado, a gente volta ativado, né? Então é preciso que a gente tire um tempinho, fique um intervalo aí de descanso. Para o corpo dar aquela... Isso, né? E a atividade física, ela ajuda muito no nosso sono, tá? Eu falo que a atividade física é muito importante pra gente. A atividade física é remédio. Remédio. Eu brinco porque eu não gosto de atividade física. Mas por recomendação médica, eu tive que fazer. E realmente muda completamente a vida da gente, né? É remédio, tá? É remédio. Exatamente isso, falou certinho. Ainda sobre a higiene do sono, existem alguns outros hábitos, né? Por exemplo, quem consegue acordar de manhã, se expor um pouquinho ao sol, né? Fazer alguma atividade ao ar livre, isso também ajuda, né? Lá pro período de dormir, puder ler um livro, né? Um livro a gente fala com conteúdos mais leves, né? Então um romance, alguma coisa que não deixa a gente muito excitado, né? Ou muito nervoso com algum conteúdo. Ou até mesmo práticas de relaxamento, de respiração. Deixar o quarto sempre bem escurinho, né? Com uma acústica legal, então sem muito barulho. Às vezes tomar um chazinho ajuda. Tem algumas substâncias aí naturais que também nos ajudam. Sim. Então, tudo isso são hábitos que a gente pode ir modificando e que nos ajudam bastante. Que a gente vê que lá atrás, né, as nossas avós faziam, né? Isso. A gente, eu me lembro da minha avó tomando um chazinho antes de dormir. Isso. Era uma vida muito mais assim desacelerada, né? Uma vida mais tranquila. Então a gente precisa resgatar um pouquinho, né, desses hábitos, na Exatamente. verdade. Eu acho que se a gente conseguir voltar um pouquinho aos hábitos de antigamente, né? Sim. Reunir com a família, no jantar, conversar, sair para tomar um sorvete de domingo, né? A gente conseguir resgatar alguns hábitos de antigamente, a gente vai estar dando um passinho para trás, mais 2 para frente. 2 para frente, exatamente. É realmente isso, desacelerar. Desacelerar. Beatriz, eu queria te agradecer, muito obrigada. Já fica o convite para você voltar, porque o papo foi maravilhoso. Eu amei falar com você, eu amei trazer você aqui, porque eu acho que saúde mental é algo necessário, muito necessário, né? Lembrando de novo sobre o Janeiro Branco, né, a gente precisa falar que é Janeiro Branco porque é como se fosse uma página em branco agora que a gente começa, né? É o começo, é o início do ano, então é hora da gente tentar ter novos hábitos e pensar realmente na saúde mental como uma coisa real, né? E olhar para dentro, olhar para si e entender que isso realmente é muito necessário, né? Exatamente. Eu que agradeço pelo convite, Faf. Uma delícia estar aqui com vocês. Muito obrigada. Estou sempre à disposição para o que precisarem. E é isso mesmo, aproveitar o gancho do Janeiro Branco, que a gente escreva um livro novo, com mudanças de hábitos, com novas metas, novos sonhos, mas que 2024 seja um ano de luz, de leveza pra gente, né?
Para Muito nós, obrigada. Amém. Obrigada, Amém. gente. Mais Saúde Obrigada. vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Eu vejo vocês na quarta que vem. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Mais Saúde. Oferecimento. Amanda Hittner Interiores. Venha conhecer as novidades e tendências em móveis no showroom mais completo de toda a região. Doutora Meline Toffoli, osteopata e reprogramadora mental para melhorar a sua saúde física, emocional e financeira. Para sua saúde e bem-estar, a Jovi Frios tem os melhores produtos para completar sua dieta com muito mais sabor. Jovi Frios, a sua melhor escolha.